quais são esses instrumentos de medida e como você coloca isso dentro do PPRA, né? Que equipamentos de medição você usa e de que forma você consegue comprovar esses níveis de leitura para colocar dentro do documento? Bom, então, assim, quando a gente vai montar o PPRA, já tem alguns riscos que eles são pré-definidos que devem ser feitos avaliações quantitativas. Quantitativas é quando eu consigo medir aquele risco. Por exemplo, então, o ruído é um risco que você pode medir, o calor, né? O frio, a questão da umidade, produtos químicos que você pode medir, né? Então, começando pelo ruído, para você ter um exemplo. Hoje o ruído tem uma NHO, né, a 01, que mostra todo o passo de como medir o ruído. Por exemplo, então um operador que trabalha é obrigatório de ter o dosímetro, que é um equipamento, né, feito para medir o ruído no trabalhador, onde você coloca esse aparelho próximo ao ouvido do trabalhador, a 10 centímetros do ouvido do trabalhador, e isso tem uma metodologia a ser seguida. Então a gente tem a NR15, que é a que identifica, que mostra como deve ser medido o ruído, né? Então lá tem o fator de troca, qual é o limite de tolerância. Hoje a NHO, ela diz que tem que ser medido 70% da carga de trabalho do operador. Se ele trabalha 8 horas e 48 minutos, que é o que todo mundo trabalha, você tem que medir em média aí de 6 horas a 6 horas e meia, né, da jornada de trabalho. Com o dosímetro você tem um valor especificado onde você usa esse valor no PPRA, né? Que é uma média, que não é uma média aritmética, que às vezes a pessoa vai lá, isso tem que ter um cuidado, a pessoa vai lá e usa um decibelímetro. Isso. Faz pontos de medição, eu vou mediu ali instantâneo, tantos ruídos, depois de 2 minutos mediu de novo. Pode ser medido dessa forma, mas você tem que fazer um cálculo. E o cálculo não é simplesmente você somar todas as medições e dividir por ela. É uma média ponderada, então que você é diferente de medir, você é obrigado a fazer um cálculo quando você mede com decibelímetro. Usando o dosímetro, não. O dosímetro ele já é cadastrado e feito com a medição que você escolhe. E a gente tem 2 formas de medir hoje, pela NR15 e pela NHO01. A diferença disso é que na NR15 o fator de troca é 5 decibéis e na NHO é de 3 decibéis. Para o PPRA se usa a NR15, né? Para laudo de insalubridade de ruído se usa a NR15. Quando você vai fazer o LTCAT, que é para a previdência do trabalho, ou seja, para o trabalhador medir, se aposentar, né, por aposentadoria especial, que a gente fala isso, você usa a NHO01. Né? Então deve ter esse cuidado no PPRA. Medido isso, quando você mede com o dosímetro às 6 horas que você definiu para medir, você leva isso para o computador, tem um sistema que ele passa a medição e gera um relatório. E esse relatório é o que numa fiscalização do Ministério do Trabalho você deve apresentar. Que isso é a comprovação de que você fez a medição conforme as normas. E o mais importante, o aparelho deve ser calibrado. Geralmente se calibra o aparelho uma vez por ano em laboratório especializado, né, onde ele te gera um relatório, que isso tem que ser incluso também no PPRA. Quer dizer, tem a aferição do equipamento, ela precisa ser anual, né, e ela precisa ser demonstrada nesse documento também. Precisa ser demonstrada, porque tudo você tem que comprovar.